E aí, galera, seguinte, ó, como eu prometi pra vocês aí, hoje a gente vou dar uma olhadinha no texto e fazer mais ou menos o que eu sempre faço nos meus esboços de sermões e preparação da minha mensagem. Eu sei que vocês já devem ter olhado aí, eu coloquei aqui tentei colocar numa imagem maior aqui para vocês conseguirem acompanhar a leitura aí do dia de hoje, tá? Então a gente vai começar pelo capítulo 18 de João. Então é importante colocar algumas coisas que são interessantes nesse texto. Óbvio, o 18 vem depois do 17, mas algumas coisas são legais, porque o texto já começa dizendo, no versículo 1 ali: depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Ali havia um jardim onde Jesus encontrou com eles. Então a primeira coisa que eu quero destacar com vocês aí no capítulo 18, eu vou separar aqui, eu vou colocar capítulo 18 e capítulo 19 para vocês terem uma ideia aí de coisas que vocês podem anotar aí também na Bíblia de vocês. Eu sempre faço rabiscos na minha Bíblia, né? Mas hoje, como a gente está usando a versão digital aqui, eu vou fazer a anotação aqui na folha, certo? Então a primeira coisa que esse texto destaca aqui é a oração, né? A primeira coisa que Jesus fez é oração. E essa oração foi para ajudar ele a preparar ele para o que estava acontecendo, para o que ia acontecer, né? Então é uma das coisas que a gente deve colocar na nossa vida diária também, a oração, como algo fundamental e importante. E logo depois o texto fala também que ele foi para um jardim, e esse jardim era um lugar onde é que os discípulos conheciam. Então era um lugar bem conhecido de Jesus, que quer dizer um lugar de refúgio, né? Eu até ia colocar aqui refúgio, né? Para os discípulos, para Jesus. Então a oração sempre é um lugar onde a gente pode encontrar o refúgio, que quer dizer, cada um de vocês tem um lugar para vocês orarem, né? Cada um de vocês tem uma maneira de fazer, uma maneira de observar isso na vida de vocês. Então Jesus também fez isso logo no início ali, né? Então daí eles foram para aquele lugar. Então lá naquele jardim estavam todos eles reunidos menos Judas, e logo Judas chegou com um monte de soldados, né? E a primeira pergunta que Jesus fez para eles é: quem é que vocês estão procurando? Eles estavam procurando alguém. Quem eles queriam, né? Qual é a primeira busca deles, né? Então a busca deles era por Jesus. Incrível que pareça, até as pessoas que estavam querendo matar Jesus estavam querendo buscar quem? Jesus, né? Então essa é uma das coisas que a gente deve prestar bastante atenção na vida, que muitos também querem buscar refúgio para várias coisas. Eles estavam orando no lugar de refúgio, e todos estavam procurando Jesus. Procurando Jesus para as coisas boas e também procurando Jesus para as coisas ruins. E no caso aqui, né, procurando Jesus para matá-lo. E óbvio, Jesus fala o mesmo que lá no Antigo Testamento falavam, né? Quem eu sou eu, né? Que quer dizer, quando perguntaram para Deus, tá, mas eu vou dizer para eles, quem diz somente que eu sou o que sou, ou eu sou quem sou. Então Jesus é aquele que é. Jesus é o eu sou, ok? Do Antigo Testamento. Eu vou colocar aqui do ladinho para vocês. E ele repete de novo quem vocês estão procurando. Ele diz assim: eu já afirmei que sou eu, né? E se é a mim que vocês procuram, então deixe que esses outros vão embora. Então quer dizer, Jesus fez outra coisa que é interessante nesse texto, né? Ele permitiu que os outros fossem embora, que quer dizer, ele salvou os outros discípulos já naquele exato momento, que quer dizer, ele protegeu os outros discípulos. Vou colocar aqui também proteção, né? Então o que Jesus fez naquele exato momento foi proteger os outros discípulos, para que eles também não precisassem ser presos, né? Então para que se cumprisse aquilo que foi dito: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Então o que quer dizer? Jesus estava protegendo os outros discípulos ali. E daí acontece aquela história legal aquela história de Pedro que arranca a espada de um dos soldados e corta a orelha, e Jesus vai lá e coloca
a orelha de volta, e ele fala assim, Jesus no finalzinho: guarde a sua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que meu pai me deu? Então Jesus estava preparado para o sofrimento que viria. Então, vou botar ali: preparado para os sofrimentos. Jesus estava preparado para os sofrimentos. Então, quer dizer, os discípulos não estavam, as pessoas não estavam, mas Jesus sim estava preparado para os sofrimentos que o texto mesmo diz que o Pai me deu. Então, quer dizer, era um propósito de Deus Pai dar esses sofrimentos para ele. E aí Jesus chega diante de Anás, né? Anás era o sogro de Caifás, então o que quer dizer? Era dos líderes judeus que estavam ali naquele momento, e eles trouxeram Jesus até lá e para ser entregue, para ele sofrer a primeira, como vou dizer, o primeiro interrogatório, e Jesus vai lá tranquilão, sem muito medo, e para diante dele. Aí acontece aquela história da negação, né, de Pedro, né, que muitos vão negar Jesus. Então, quando as coisas apertam, quando as coisas vão ficar difíceis, muitos vão negar Jesus. Muitos irão negar a Jesus. Isso é uma coisa que acontece nos nossos dias também. Por exemplo, agora a gente está passando por isso, a gente está isolado, e a gente está sofrendo todas as consequências desse isolamento e desse vírus que assola o mundo inteiro. E quem sabe muitos estão se aproximando de Jesus, mas aqueles outros, então, por que Deus deixa isso? Por que Deus faz aquilo? Então, nos últimos momentos, ou nos momentos de perseguição, nos momentos de dificuldade, muitos irão negar Jesus, assim como Pedro, né, aqui no nosso texto também negou a Jesus. E aí levam Jesus lá pro grande sacerdote, né, para Anás mesmo, de novo, e ele faz uma pergunta, né, a respeito dos seguidores de Jesus, dos seus ensinamentos, e olha o que Jesus responde: eu sempre falei a todos publicamente, eu ensinava nas sinagogas, no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Então, o que quer dizer? As coisas que são do reino, as coisas que são do céu, elas devem ser sempre faladas publicamente, ok? A gente não faz nada em segredo, ok? A mensagem, vou colocar aqui, a mensagem do reino sempre publicamente. Então, o que quer dizer? A mensagem do reino, ela deve ser sempre pública. Por isso que a gente tem cultos, por isso que a gente fala abertamente, a gente convida todas as pessoas, porque essa mensagem do reino, ela é pública e é para todas as pessoas. Então era por isso que as pessoas estão querendo matar Jesus. Por quê? Porque ele estava falando das coisas do reino dos céus, eles estavam procurando essas coisas. Então ele diz assim: tá, eu vou te mandar então para Caifás, e lá eles vão responder, e daí vai Jesus lá para diante de Pilatos, então, né? Porque ele leva para Caifás, e já era de manhã cedo, os líderes judeus não estavam no palácio, porque queriam continuar puros, conforme a tradição deles. Então o governador Pilatos saiu e perguntou, né, para eles: que acusação esse homem tem? A gente sabe muito bem, ele está dizendo que ele é o rei dos judeus, né? E a gente sabe que... E aqui tem um jogo de linguagem. Por quê? Porque eles, ao falar isso para Pilatos, eles estão ao mesmo tempo mostrando que Jesus quer tomar o teu lugar. Jesus quer ocupar o teu lugar de rei dos judeus, né? Vou colocar aqui: rei dos judeus. E isso era tipo uma estratégia, né, dos sacerdotes de calar Jesus, dizer que ele está dizendo, ele está dizendo que ele é o rei dos judeus. E Pilatos faz a pergunta para Jesus, e Jesus responde assim: esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso ao meu respeito? Então ele fica lá perguntando a sua própria gente, os sacerdotes, e o que eles fizeram para mim, o que foi feito para vocês. Então
Então Jesus respondeu lá: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Jesus está falando aqui então do reino dos céus. Ele é o rei dos judeus aqui na terra, mas ele está falando do quê? Do reino dos céus. Jesus está dizendo que ele é o rei lá nos céus. Ele está proclamando para todas as pessoas que se fosse daqui, muitas pessoas iam estar lutando para tirar ele dessa angústia, para tirar ele né, dessa aflição, dessa prisão. Então o que acontece ali nesse exato momento? Pilatos, aquela velha história que a gente também conhece, né, que lava as mãos e diz: bom, vocês é que decidem, condena Jesus para a morte. E antes de condenar Jesus para a morte, tinha uma tradição muito interessante na época da Páscoa. Era tipo um momento de reconciliação, um momento de dar uma chance, uma nova oportunidade para alguém, e o povo escolheu alguém para sair da prisão. Então colocaram duas pessoas, né, a Jesus de Nazaré e Jesus o Barrabás. Colocaram duas pessoas para o povo escolher se queriam libertar Jesus de Nazaré ou se queriam libertar Barrabás. E óbvio, o povo escolheu que este Barrabás era um criminoso, então disseram: não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Óbvio, a multidão influenciada por todos os sacerdotes, por todos os líderes religiosos, decidiram então crucificar Jesus, né, ou condenar Jesus à prisão. Então Jesus é preso no final do capítulo 18. E aí a gente entra para o capítulo 19, e era normal, né, naquela época todos os presos eram chicoteados, judiados. Eu pedi para vocês darem uma olhadinha na Paixão de Cristo, né, ali mostra super bem o sofrimento que Jesus teve, toda a violência física que ele teve no corpo dele. Então os discípulos sofrendo o tempo inteiro. Então era uma das coisas que naquela época era bem comum. Fizeram até, eu vou botar aqui, sofrimentos de Jesus, né? Os sofrimentos de Jesus, que foi chicotear, judiaram dele, né? Ainda fizeram para ele uma coroa, como ele estavam dizendo que ele era o rei dos judeus, fizeram para ele uma coroa de espinhos. Né, e deram para ele também uma capa, né, colocaram para ele uma capa vermelha, que era normal de reis usarem naquela época. Então colocaram sobre Jesus também uma capa vermelha, né, que quer dizer, mostrando para todos lá que Jesus, isso aqui mostra, né, só os reis usam coroa e capa vermelha. Então aponta lá que Jesus é o nosso rei, né? Mesmo na sua morte, né, e crucificação, Jesus é chamado de rei. Ele é o nosso rei. Então, e colocaram uma placa em cima, né? Viva Jesus, rei dos judeus. E começaram a caçoar dele, davam batidas nele, falavam de tudo com ele, assim. E então, depois de judiarem bastante dele, levaram de novo até o templo e perguntaram então o que vocês queriam que fizesse com Jesus, né? E a multidão inteira gritou lá: crucificar. Que quer dizer, era a pior morte que existia na época. O povo inteiro gritava: crucifica, 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 crucifica. A gente pode ter uma ideia, né, no filme, se vocês chegaram a olhar esse filme, a observar o filme lá da Paixão de Cristo, vocês conseguem sentir bem isso, a multidão inteira pedindo isso. A multidão inteira, todos que estavam no templo, né? Então a gente sabe que muitos ali que estavam no templo também eram favoráveis de Jesus, os seguidores de Jesus estavam infiltrados ali no meio das pessoas, né? Mas o que o povo queria mesmo era a crucificação de Jesus. Então gritavam em alto e bom tom: crucifica, 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 crucifica. Então pergunta para, né, Pilatos pergunta para Jesus:
Você não quer falar comigo? Né? Por que tu não está dizendo nada? Olha o que a multidão está dizendo. E daí Jesus responde: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Então aqui o que ele estava chamando a atenção, né? Ele estava chamando a atenção ali para Judas, né? Judas que tinha entregado Jesus. A gente sabe o que aconteceu, né? Com Judas depois. Ele era o traidor, né? Depois ele foi, se arrependeu, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, se arrependeu e depois chegou a se enforcar, né? Então são coisas que acontecem bastante no nosso dia a dia. Muitas pessoas negam Jesus, muitas pessoas abandonam a fé, muitas pessoas ficam longe, né, de Jesus. E aí, bom, depois ele foi, aqui o nosso texto segue e diz assim: a crucificação de Jesus. Jesus saiu carregando a cruz dele, né, para um lugar chamado Gólgota, ou lugar das caveiras. Era um lugar próximo da cidade, né, possivelmente que era no caminho onde todas as pessoas cruzavam para ir para a cidade. Era tipo uma entrada da cidade, um pórtico da entrada. Era um lugar bem conhecido, bem famoso, assim, e todas as pessoas passavam. Por quê? Porque era um lugar da vergonha, né? As pessoas que eram crucificadas estavam lá o tempo inteiro naquele lugar, o lugar chamado da vergonha. Então era para lá que eles crucificavam as pessoas. Então foi lá que eles também levaram Jesus. Ele mesmo carregou a cruz. É uma história bem triste, né, por ver isso, porque ele cruza por toda a multidão, alguns defendendo, alguns chorando, alguns desesperados, outros, né, humilhando Jesus ali, e colocaram algo, né, em cima da cruz de Jesus: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E é interessante isso porque mostra, né, da onde Jesus é, e o que ele era, né, rei dos judeus. Então isso era super interessante. Por quê? Super importante, porque isso aqui também mostra a natureza humana de Deus, Jesus, a natureza humana de Jesus, porque muitos sabiam de onde Jesus era. Jesus era de Nazaré, então ele colocou: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, e ali estava sendo crucificado o rei dos judeus. Muitos deles disseram: não escreva aí que é rei dos judeus, esse homem disse: eu sou. E Pilatos diz: bom, o que eu escrevi. Porque Pilatos, lá no fundinho do coração dele, provavelmente ele sabia: bom, eu estou errando, estou fazendo algo errado, estou fazendo algo que eu não deveria fazer, né? E foi o que eles fizeram com Jesus, né? Então dividiram a túnica ali de Jesus, tiraram as roupas de Jesus. Jesus foi crucificado nu, né? Isso é uma coisa interessante do texto, sem roupas. Em todos os filmes as coisas dizem uma tanguinha, uma coisa, a gente não tem precisão disso, né? Mas isso aqui também faz uma reflexão pra gente lá do Antigo Testamento, né? Quando Adão e Eva pecaram primeiramente, a primeira coisa que eles descobriram é que eles estavam nus. Então, estando nus, eles trouxeram a desgraça para todo mundo, né? O pecado para o mundo inteiro. E depois Jesus aqui nu também não trouxe o pecado em si, mas Jesus agora carrega todo o pecado sobre si. Por isso, de novo, a ênfase do estar nu. E agora, a partir de agora, todos aqueles que são revestidos por Jesus agora trazem uma nova roupa, né? A roupa de Cristo. Vou botar aqui: roupa de Cristo. Esse aqui é o símbolo de Christos, né, do grego, das primeiras duas letras do nome Christos, Cristo, em grego. Então sempre faz esse desenho aqui, esse diagramazinho aqui, tá? Então é a roupa de Cristo. Então nós agora temos a roupa de Cristo, a roupa que nos salva. Jesus depois aqui faz aquelas conversas que nós conhecemos bem, e a última coisa que ele diz, e a ênfase que eu quero dar aqui também no tudo está completado, né? Tudo está completado. A gente também usa consumado, né? Então são duas palavras bem importantes, ou uma palavra só bem importante. Tudo, né? Tudo ou está
completado ou tudo está consumado. Então, o que quer dizer? Jesus fez toda a obra da salvação. Jesus não deixou nenhum espacinho de dizer assim, mais ou menos alguma parte está completada do meu ministério. Não, Jesus diz aqui tudo está completado, que quer dizer, ele fez tudo para a nossa obra da salvação. Então, o que quer dizer? A gente não precisa se preocupar em tentar fazer nada. Jesus já fez tudo. Jesus completou tudo em nosso lugar. E depois de dizer isso, ele abaixou a cabeça e morreu. Até enfiaram uma lança para ver se Jesus realmente tinha morrido, e levaram Jesus para ser enterrado ali num lugar de José de Arimateia, né, ele que tinha um terreno, um lugar, uma sepultura, e foi lá que enterraram Jesus, né? Puseram ali então o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus iria começar logo. Então, quer dizer, isso era na sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, que a gente diz ao pôr do sol, foi aonde enterraram Jesus, certo? Ok, pessoal, desculpa o rascunho aí, a maneira de fazer, mas é uma maneira que, quem sabe, ajuda vocês aí também a pensar nesses 2 capítulos. E amanhã no nosso culto a gente vai comentar um pouquinho mais aqui na mensagem, ok? Fiquem com Deus, uma abençoada sexta-feira para todos, e a gente se vê amanhã.